Num restaurante luxuoso situado no centro de uma cidade cosmopolita, Claire, uma jovem negra na casa dos 30 anos, vestia o uniforme de garçonete com graça discreta. Ela era conhecida neste estabelecimento pelo seu rigor, pelo seu profissionalismo e pela sua calma inabalável. Porém, por baixo de sua aparência tranquila, Claire escondia um talento raro, o do piano. Ela havia aprendido sozinha, com perseverança, e cada peça que tocava era para ela uma catarse, uma forma de fuga de um mundo que muitas vezes não a reconhecia pelas suas habilidades, mas pela cor da sua pele. O restaurante, conhecido pelos preços exorbitantes e pela clientela escolhida a dedo, era um local onde a elegância se misturava com a arrogância. Os clientes que ali frequentavam vinham não só pela qualidade da cozinha, mas também para mostrar o seu poder e estatuto social. Naquela noite, um influente empresário, Robert Lefebvre, sentou-se numa mesa reservada, acompanhado por vários de seus sócios. Bem vestido, com modos refinados demais para serem sinceros, ele notou imediatamente Claire quando ela passou por ele para colocar uma jarra de água. Ele a estudou por um momento, com um brilho de desdém nos olhos. Claire era apenas mais uma garçonete, uma figura insignificante neste lugar luxuoso. Esse tipo de mulher, pensou ele com condescendência, não tinha lugar num lugar como este. Ele mal a via como um ser humano, mas sim como um acessório vivo neste cenário perfeito. Ela era apenas uma simples garçonete, uma mulher negra, uma invisível entre os invisíveis. Na sua cabeça, o seu papel era claro: ser discreto, ser esquecido, existir apenas para satisfazer os desejos de clientes como ele. Ele estava acostumado a ver esse tipo de pessoa nesses restaurantes chiques, gente que se calava e obedecia, que nunca deveria atrapalhar a imagem de perfeição que ele tanto valorizava. Robert nem percebeu o quão cego ele estava para a humanidade que estava por trás daquele rosto calmo, nem para a dignidade que Claire carregava com tanta facilidade. Ele a tratava como um acessório, como um instrumento a serviço de seu entretenimento. Uma garçonete, um papel reduzido e limitado. Ele achou o olhar calmo dela quase insolente, como se ela se imaginasse igual a ele, a esses outros clientes que mereciam seu lugar neste restaurante pela sua riqueza e pelo seu poder. Quando Claire passou pela mesa dele, carregando uma bandeja de prata reluzente, uma ideia traiçoeira germinou na mente de Robert. Seu sorriso se estendeu lentamente, seu olhar fixo nela com uma intensidade gelada. Ele sentia que tinha o poder, que podia brincar com ela como uma criança brinca com seus brinquedos. Ele queria fazê-la cair, torná-la vulnerável. Uma pequena vingança pela afronta que percebeu em sua calma teimosa, uma mulher que ousava se posicionar orgulhosamente fora das expectativas que ele tinha para ela. Um sorriso maligno apareceu em seus lábios. Ele a observou se afastar e disse abruptamente: "Ei, você!" Claire parou. Seu olhar, ainda calmo, pousou nele. Ela sabia o que esperar. Ela já podia ver a arrogância nos olhos dele, a arrogância que continha dentro dela a ideia de que ele poderia manipular os outros sem consequências. Foi uma das muitas vezes que ela teve que desempenhar esse papel, o da obediência aparente, de quem não resiste, de quem aceita sem vacilar. Mas, no fundo, ela sabia que ele não passava de um homem que procurava esmagar o que não entendia, o que considerava ameaçador. Robert, pensando que já havia assumido o controle da situação, gesticulou com desdém para o piano instalado perto da janela saliente. O som suave da música às vezes flutuava no ar do restaurante, trazendo uma atmosfera calorosa, mas esta noite não havia calor em seu gesto. Ele não queria música, ele simplesmente queria reduzi-la a uma mera marionete. "Você sabe tocar piano, certo? Tem um piano aqui, certo?" Ele disse, seu tom frio e autoritário, como se pedisse que ela cumprisse uma função que ela não havia escolhido. Ele não lhe deixou liberdade de escolha, nenhuma possibilidade de dignidade. Aos seus olhos, ela estava ali simplesmente para atender aos seus caprichos, como uma garçonete trazendo comida ou bebida. E o que ele queria era aquele pequeno toque de humilhação pública que lhe permitisse sentir-se superior, para confirmar o seu lugar no topo da hierarquia social. Claire sentiu uma pontada de desconforto apoderar-se dela, um desconforto familiar que apertou seu estômago. Ela sabia o que ele estava esperando. Não se tratava de música, tratava-se de entretê-lo, dar-lhe um show onde ele seria o rei e ela o objeto. Mas ela aprendeu a manter a calma nesses momentos, a não se deixar dominar pela emoção, a não ceder à raiva que crescia dentro dela. Ela respondeu educadamente, mas suas palavras foram frias. "Sim,
às vezes jogo quando surge a oportunidade. Robert sorriu mais, como se tivesse vencido. Não era a música que a interessava, não era o talento que ela podia oferecer, era o poder que ele exercia sobre ela. Ele sabia que a maioria das pessoas nesta posição se sentiria obrigada a realizar seus desejos e gostou da ideia. Ele queria que ela se sentisse presa, incapaz de recusar. Afinal, ele era o cliente e, neste mundo, os clientes sempre tinham razão, certo? Então por que você não vem brincar um pouco para nós? Mostre-nos o que você pode fazer, disse ele, seu tom se tornando mais zombeteiro, quase um desafio. Ele ergueu a taça de vinho, observando Claire com ar calculista, enquanto sentia os olhares dos demais clientes da mesa focados nela. Os outros, como espectadores ávidos por diversão, aguardavam o que aconteceria a seguir, com os olhos cheios de curiosidade e expectativa. O cenário estava montado e Claire era a heroína involuntária. O rosto de Claire congelou ligeiramente, por uma fração de segundo, mas foi o suficiente para Robert entender que havia vencido. Ele pressionou onde doía, acertou o lugar certo. Ela hesitou e, durante esse momento de incerteza, os murmúrios ao seu redor ficaram mais altos. Mas ela sabia, mais do que nunca, que não podia se dar ao luxo de recusar. Recusar era arriscar o seu emprego, a sua dignidade num ambiente já hostil. Então, depois de respirar fundo, Claire se forçou a manter a calma e foi em direção ao piano. O som de seus passos ecoou pela sala, abafado por murmúrios e expectativas. Quando ela se sentou no banco do piano, um arrepio de nervosismo passou por ela. Ela sentiu todos os olhares sobre ela, o peso implacável do julgamento deles pairando no ar. O silêncio caiu, pesado, e de repente, o piano, esse instrumento que costumava acompanhar jantares íntimos, pareceu se tornar o terreno de sua humilhação. Ela fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar. Cada nota parecia carregada pela pressão do olhar, cada movimento dos dedos, uma tentativa de resistir à opressão. No início, os acordes eram hesitantes, as mãos tremiam levemente sob a pressão, mas quando as primeiras notas deslizaram no ar, um sentimento estranho, quase catártico, tomou conta de Claire. A música tornou-se sua âncora, uma forma de escapar da atmosfera pesada da sala. Ela fechou os olhos por um momento, como se a melodia lhe permitisse escapar para um mundo onde o julgamento e a zombaria não tinham lugar. As teclas sob seus dedos pareciam respirar com ela, e cada vibração que criavam oferecia-lhe uma forma de liberação. Ela sentiu a tensão em seus pulsos se dissipar aos poucos. O ritmo das suas mãos tornou-se mais fluido, mais seguro, e o seu corpo deixou-se levar pela música. Cada nota que ela tocava parecia derreter no ar, combinando com os contornos de suas emoções, suas frustrações, mas também com suas esperanças. Ela tocava para si mesma, em silêncio, mas também para cada homem e mulher que, um dia, teve que enfrentar a indiferença ou o desprezo. A sala, que a princípio parecia tensa, começou a balançar a cada movimento de seus dedos. Os convidados, inicialmente desconcertados com o incidente, viraram-se lentamente para ela. Seus murmúrios silenciaram, substituídos pelo eco da música que se difundiu, envolvendo o espaço com uma força silenciosa. Ela escolheu uma melodia simples, mas comovente, uma composição que carregava dentro de si tudo o que ela havia vivido. A música não foi apenas um ato de esquecimento, tornou-se um ato de resistência. Era como se, a cada tecla tocada, Claire agisse contra as injustiças que havia vivido, contra aqueles que, como Robert, acreditavam que poderiam reduzi-la a uma simples figura invisível, a uma garçonete sem história. O contraste entre a beleza pura da melodia e o cinismo do seu atacante foi impressionante. A música tornou-se sua arma, e cada nota parecia repelir a zombaria, as tentativas de humilhá-la. Ela não era apenas uma garçonete. Ela era uma mulher forte, uma artista, uma alma resiliente. Robert, que no início estava se divertindo, de repente se sentiu pego em uma armadilha que não esperava. Seus olhos ficaram duros, seus pensamentos ficaram confusos. A cena que ele queria orquestrar, a da humilhação pública, saiu pela culatra. O que ele percebeu como uma distração sem importância era na realidade um apelo vibrante à dignidade, uma forma de rebelião silenciosa que estava além dele. Ele não entendia por que a música o tocava tão profundamente, porque sentia um desconforto surdo crescendo dentro dele. Ele havia subestimado Claire e agora se encontrava diante de uma versão dela que não podia mais ignorar.
A última nota da melodia morreu num suspiro, e o silêncio que se seguiu não foi carregado de desconforto, mas de uma forma de respeito instintivo. Claire, com o olhar ainda fixo nas mãos, não tentou captar os olhares de admiração que se voltaram para ela. Os aplausos irromperam, não por educação, mas por reconhecimento sincero do seu talento, da sua presença. Robert, por outro lado, levantou-se com dificuldade. Ele não esperava isso. Suas palavras, desajeitadas e desprovidas de qualquer sinceridade, chegavam com dificuldade aos lábios. Foi muito bom mesmo. Mas a sua voz, trêmula, carecia de toda autoridade, de todo poder. Ela não apenas jogou para se libertar, mas também para quebrar o domínio dele sobre ela. Claire simplesmente respondeu com um simples obrigada antes de sair do piano, sua mente ainda repleta dos ecos da música. Seu corpo, tenso antes, relaxou ligeiramente. Ela não apenas conquistou o respeito dele, mas também se vingou sutilmente do olhar de desprezo que lhe foi dado. Antes de deixar o palco para sempre, Claire se virou para ele, seus olhos cheios de uma força silenciosa, e suas palavras ecoaram no ar. Talvez seja a hora de parar de julgar as pessoas antes de entender quem elas realmente são. Robert permaneceu em silêncio. De repente, ele se sentiu como um garotinho, reduzido à posição que pensava poder impor a Claire. Ele a observou sair, mas nenhuma palavra veio. A multidão continuou a aplaudir, mas Claire não era mais a garçonete submissa que inicialmente imaginaram. Ela foi a imagem da dignidade redescoberta, do homem ou da mulher que procurou ser esmagado, mas que, pelo contrário, se elevou através da sua própria força interior. E Robert percebeu que havia se tornado objeto de verdadeira humilhação. Ele queria jogar, mas foi ele quem perdeu.